Dizer que se mantém a atividade sísmica na zona central da Ilha de São Miguel e, de momento, é na Ilha de São Miguel. Esta atividade sísmica mantém-se acima dos padrões ditos normais, ou seja, há um incremento do número de abalos e muitos deles foram, ao longo da madrugada, e como disseste, sentidos pela população. Mas para fazer o ponto de situação, ao momento, tenho comigo João Luís Gaspar, o coordenador do Civisa, a quem pergunto se já podemos falar em alguma estabilidade ou se mantêm estes padrões de sismicidade acima dos valores normais. O Civisa tem vindo a registrar uma atividade sísmica acima de normal na parte central da Ilha de São Miguel, sensivelmente desde a meia-noite. Registámos eventos de baixa magnitude, magnitudes regra geral abaixo de 3, na escala de Richter, mas uma vez que os sismos se localizam com o epicentro em terra e perto de zonas habitadas, alguns destes sismos foram sentidos pela população. O sismo mais forte ocorreu às 6h18 da manhã, hora local, hora dos Açores, menos uma do que em Lisboa, e foi sentido com intensidade máxima de Mercalli de 5 nessa escala. São sismos que até agora não temos notícia de terem provocado qualquer dano, mas face à sua natureza tectónica e ao padrão desta atividade, é muito provável que se venham a manter nas próximas horas alguns registros. Podemos dizer neste momento que a situação é estacionária, mas está ainda longe de ter atingido os valores normais. Obviamente, nestas circunstâncias, todas as entidades e autoridades estão em vigilância, em prevenção. Uma questão que foi levantada relativamente a um alerta de tsunami é válido? Não é válido para este tipo de atividade sísmica, mais uma atividade que se pauta por ser centrada em terra. O Civisa não deu naturalmente qualquer alerta de tsunami e penso que só mais uma notícia posta a circular, como é natural muitas vezes nestas circunstâncias. Não há esse risco neste tipo de atividade. O que acontece é que estamos perante uma crise que se desenvolve num sistema tectónico localizado em plena ilha, um sistema que tem uma direção aproximada a noroeste-sudeste, daí estar a ser sentido numa faixa relativamente larga, quer na costa sul, quer na costa norte da Ilha de São Miguel. Estas magnitudes, na ordem dos 1,9, 3,5 mais ou menos, deixam-vos, a vós especialistas, mais descansados, apesar das populações sentirem, como disse, por serem mais próximas, o epicentro ser mais próximo de zonas habitadas, mas deixam os especialistas mais descansados porque é uma magnitude baixa média? A magnitude reflete a libertação de energia que está a ocorrer. Ela pode ser maior ou menor, mesmo durante uma crise, e, portanto, é necessário verificarmos qual o padrão que se vai observar nas próximas horas, para também termos algumas noções mais concretas da sua evolução. Para já são magnitudes baixas, dentro daquilo que é normal registar-se em atividades desta natureza. De qualquer das maneiras, como digo, magnitudes, neste caso, na casa de 2,4, 2,5, já são suficientes para serem sentidos pela população. Daí que seja necessário garantir condições de segurança, em particular não permanecer em habitações vulneráveis à ação sísmica, como é o caso de algumas habitações que são construídas em pedra solta, na parte mais rural desta zona central da Ilha de São Miguel. E temos também recomendado evitar circular em estradas, caminhos ou mesmo linhas de costa, onde os taludes são mais íngremes, porque pode ocorrer uma ou outra derrocada. São as situações normais que os açorianos estão habituados a viver nestas alturas. Nós estamos a falar de uma zona epicentral que tem, ao longo dos últimos anos, dado sinal desta atividade com alguma regularidade. Que interpretação é que se pode fazer deste fenómeno? Esta zona central da Ilha de São Miguel é uma das zonas sismogénicas mais ativas dos Açores, porque, como referi, está num plano e num enquadramento tectónico muito particular, onde se cruzam fraturas de direção noroeste-sudeste com outras fraturas este-oeste que atravessam esta parte do Atlântico. É uma atividade sísmica similar a muitas outras que já tivemos nesta zona. Recordo
que a atividade mais importante que tivemos na Ilha de São Miguel recentemente ocorreu em 2005, durou alguns meses e foi também neste setor da Ilha de São Miguel, na altura, uma atividade que teve outros reflexos e até um padrão relativamente mais complexo. Para todos os efeitos, como digo, estamos perante agora de uma atividade que para já só indicia movimentos de natureza tectónica. Vamos continuar a observar isto com as diferentes redes de observação, no domínio dos gases, no domínio das águas, da própria deformação costal, para acompanhar um fenómeno que é natural em regiões como a dos Açores. João Luís Gaspar, ele que é o diretor, o coordenador do CIVISA, do Centro de Informação Sismovolcânica dos Açores, uma situação para acompanhar, deixando então cair por parte esta notícia que se revelou então falsa de alerta de tsunami, mas para já uma monitorização constante destes abalos sísmicos, até porque, como referimos, esta é uma zona que já tem algum histórico do ponto de vista de libertação de energia. Luísa Couto, eu queria que aproveitasses o teu convidado, o coordenador, e porque para esclarecermos, foram 300 abalos sísmicos no arquipélago todo e mais de uma centena em São Miguel. Professor João Luís Gaspar, esclarecer, foram 300 sismos, um número que foi avançado, 300 sismos em termos do arquipélago, mais de 100 em São Miguel, para tentar, digamos assim, esclarecer a opinião pública relativamente a estes números que podem, de alguma maneira, e para algumas pessoas, causar alguma impressão, digamos assim. Não, para já informar que esta atividade sísmica se tem desenvolvido única e exclusivamente na parte central da Ilha de São Miguel. A atividade que registramos no resto do arquipélago é perfeitamente normal nos Açores. E dizer também que dos vários sismos registados, foram algumas centenas de microsismos, que é também natural nestes sistemas, apenas cerca de 2 dezenas é que foram sentidos pela população e todos eles com intensidade relativamente baixa. Que recomendação, já deixou aqui algumas, mas que conselhos também deixar às populações, uma vez que os residentes de alguma forma podem estar mais ou menos habituados, mas temos também um fluxo turístico já considerável, sobretudo na Ilha de São Miguel, para estas pessoas que não estão tão habituadas a estes fenómenos naturais, que recomendações, que conselho, que palavra deixar? Naturalmente que em dias destes acompanhar através dos órgãos de comunicação social tudo o que vão sendo os comunicados do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e também dos serviços científicos que acompanham esta atividade, sendo certo que toda a informação que vai sendo obtida vai sendo divulgada. Esta atividade, como disse, centra-se fundamentalmente na zona central, portanto evitar porventura os passeios na zona do Vulcão do Fogo, mas há muitas outras zonas bonitas na Ilha de São Miguel que estão com atividade perfeitamente normal e que podem ser visitadas num dia como o de hoje. Muito obrigada, João Luís Gaspar, o coordenador do Centro de Vigilância Sismovolcânica, uma vez mais a esclarecer a atividade sísmica que revela níveis acima dos normais, verifica-se sim na zona central da Ilha de São Miguel, por sinal uma das zonas mais apetecíveis para as visitas turísticas e não só, uma vez que amanhã é dia de entrudo e também muita gente aproveitou para tirar partido das belezas da maioria de São Miguel, mas fazê-lo com alguma precaução, sobretudo, como referiu o especialista, em zonas onde os taludes possam apresentar alguma vulnerabilidade.